Oi, 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 a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, filho de Deus. Que Jesus abençoe sua vida e sua casa, em nome de Jesus, amém? Pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre contemplação. Vamos direto ao assunto? Tem um estudo na neurociência que fala sobre a primeira menção. Ou seja, a primeira vez que nós escutamos a respeito de determinado assunto acaba formando aquela ideia para nós como regra, como base, como pedra angular, assim, digamos assim, né? A gente constrói toda a nossa vida em cima daquela verdade, porque se torna uma verdade absoluta para nós. É a primeira vez que a gente ouve a respeito de uma coisa, aquilo a gente acaba tomando como verdade. E isso acontece na maioria das vezes, né, na nossa tenra infância. Então, por isso que é muito importante, por exemplo, quando Jesus fala, quando a palavra de Deus fala, ensina a criança no caminho que deve andar, quando for mais tarde não se desviará dele. Em algumas versões fala, ensina a criança com os objetivos que você tem para ela, quando for mais tarde, né, quando tiver mais velho, não se desviará desses objetivos. Por quê? Porque foi a primeira menção. Então você deu a primeira menção para ela e ainda construiu todo um caminho em cima dessa primeira menção. Por isso a importância de nós, como pais, por exemplo, abordarmos alguns assuntos que aparentemente assim, são um pouco chatos, mas é melhor nós abordarmos do que a sociedade abordar, do que seu filho escutar, por exemplo, sobre sexualidade, sobre dinheiro na escola. Então é melhor você fazer a primeira menção, ensinar primeiro para ele, porque depois qualquer outra coisa, qualquer pessoa que falar a respeito disso com ele ou com ela, ele já vai ter uma verdade do papai e da mamãe ali já estabelecida. E quando isso não acontece e acaba que o menino, a criança, ouve a respeito disso em outro lugar, por exemplo, pela primeira vez, é um pouco mais difícil de desconstruir isso. Né? Por quê? Porque a primeira menção é muito importante na vida de uma pessoa. Ok, mas não, nada que seja impossível. Mas a ideia de Deus é que nós possamos ensinar a verdade a respeito de todos os assuntos, à luz das Escrituras Sagradas, para que os nossos filhos cresçam na luz disso. Então, a primeira menção é muito importante na nossa vida. Agora, vamos aplicar isso espiritualmente. A palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Num princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, a primeira menção é mais importante. Tudo que Deus faz primeiro é mais importante. Por exemplo, no princípio era o verbo. Tem alguma coisa mais importante que o verbo? Não. No princípio era o verbo. O verbo é Jesus. Então, ao mesmo tempo, Gênesis capítulo 1, versículo 1 fala, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, eu entendo que o céu é mais importante que a terra. É mais relevante. Inclusive, a eternidade é lá, não é aqui. Então, a primeira menção é muito importante. A partir disso, olha só o que está escrito em Salmos capítulo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Ou seja, ele pediu para morar na casa do Senhor, habitar na casa do Senhor para contemplar o Senhor, né, a bondade do Senhor e receber orientação no seu templo. Ou seja, a contemplação vem antes de orientação. Por quê? Porque se nós não contemplarmos o Senhor primeiro, não tivermos uma experiência com sua presença, uma experiência com sua glória primeiro, tudo que nós vamos ter é orientação. E só orientação não muda ninguém. E talvez não seja nem orientação. Talvez a orientação sem a glória não seja orientação, seja apenas instrução. Né? Seja uma pessoa que abre a Bíblia, mas não tem o Espírito de Deus ali transformando a vida dela. Tudo que ela tem é só instrução, é só conhecimento. Mas esse conhecimento não transforma a vida dela. Então, se nós não pararmos para contemplar o Senhor primeiro, fica difícil receber orientação. Até porque, pensa comigo, se Deus dá orientação primeiro, antes de uma experiência com Ele primeiro, antes de contemplarmos a sua glória, ficarmos fascinados com a sua glória, fica pesado. Fica muito pesado para nós. Por quê? Porque nós vamos fazer aquilo, não é por amor. Nós vamos fazer só porque é certo. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente faça as coisas certas, ótimo. Mas a gente tem que fazer por amor, porque sem amor, você pode entregar o seu corpo a ser queimado. Você pode fazer um monte de coisa, mas não vai valer de nada. Não está escrito assim em 1 Coríntios 13? Então nós temos que contemplar o Senhor para depois recebermos orientação. Talvez, inclusive, seja essa a resposta do porquê muitos de nós não temos recebido respostas do Senhor. Respostas de oração, por exemplo. Talvez nós não tenhamos parado para contemplar o Senhor. Nós não estamos buscando sua face. Parece que toda vez que a gente abraça Jesus, a gente põe a mão no bolso, tentando tirar alguma coisa dele. E qual foi a última vez que nós paramos para contemplar a sua face? Contemplar ali quem ele é, os seus olhos, ver o seu coração. Nós precisamos parar para contemplar o Senhor, a sua glória. Parar um pouquinho para adorar. Um pouquinho, não muito. Então, muitas vezes a pessoa só tem instrução. Ela não tem nem orientação. Por quê? Porque não houve uma contemplação.
não teve uma contemplação da face do Senhor, da glória do Senhor, de quem o Senhor é. Não teve aquele momento tipo, uau, sabe, que marca a nossa vida de secreto? E acaba que a vida de secreto fica até chata. Por quê? Porque nunca tem um encontro. Só tem orientação, só letra, 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 letra. E a letra não transforma ninguém. Ela precisa ser acompanhada do Espírito. É o Espírito, junto com a Bíblia, junto com a Palavra de Deus, é que vai transformar a nossa vida. Não é à toa que tem muitos teólogos aí. E não são transformados. Você olha para a vida dele e não vê fruto nenhum. Por quê? Porque não houve contemplação, só teve instrução. Não é assim? Mano, não precisa nem de longe, nem vou falar de Satanás aqui. Tem algum teólogo aí melhor que ele? Caído? Ele é um dos melhores teólogos que já existiu, sabe tudo de Bíblia. Inclusive usou a própria palavra para tentar a palavra, o verbo, que é Jesus. O cara conhece de Bíblia, conhece. Mas é transformado? Não. Então por quê? A gente precisa contemplar a face de Deus primeiro. Então a contemplação, ela vem antes da orientação, porque é mais importante, porque a gente precisa contemplar para depois receber a orientação. E isso nos leva a um segundo ponto. Olha o que está escrito aí comigo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, nós com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, então nós somos transformados com a glória cada vez maior. Então, à medida que a gente contempla o Senhor, a gente é o quê? Transformado. Então, a contemplação, ela gera orientação e a contemplação, ela gera transformação. Nós somos transformados à medida que nós contemplamos a face de Deus. E aí eu queria que você entendesse um pouco melhor esse assunto. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 10. Olha só que interessante. No ano da morte do rei Uzias, Isaías, né? Eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Quem que ele viu? O Senhor. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram, contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Olha que interessante. Quando Isaías viu o Senhor, ele viu o Senhor e os anjos, ele contemplou aquela glória maravilhosa, né? O que aconteceu com ele? Ele falou: ai de mim, eu estou lascado, ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo que também tem os lábios impuros. Eu estou lascado. E aí Deus envia um anjo, o anjo toca os seus lábios com a brasa viva e ele é perdoado e ele é transformado. Então a contemplação, o fato dele ter visto o Senhor, adorado o Senhor, visto a glória do Senhor, gerou nele a transformação que ele tanto precisava. Por quê? Porque ele começou a se ver. Quando nós vemos a face do Senhor, quando nós vemos a glória do Senhor, nós olhamos para nós e falamos assim: meu Deus, eu estou lascado. Porque à medida que você se aproxima da luz, mais impurezas você vê em si mesmo. Então nós precisamos passar mais tempo adorando, contemplando o Senhor, para que nós enxerguemos a nossa verdadeira condição. Caídos, destituídos da glória de Deus. Então o Senhor vem, nos purifica, a gente se arrepende, a gente se vê, a gente se arrepende, o Senhor nos santifica, e todo um processo ali então é gerado. Então a contemplação, ela vai gerar orientação e uma transformação contínua. Então quando nós
contemplamos a face do Senhor, de acordo com 2 Coríntios capítulo 3, 18 e Isaías 6, nós somos transformados. A gente contempla e então o Senhor nos toca e nos transforma. Isso é maravilhoso. Mas não para só aí. Depois que Isaías viu a glória do Senhor, ele foi então transformado, purificado, santificado. E depois o que aconteceu? O Senhor perguntou, quem que há de ir por nós? Nós estamos precisando, nós temos uma missão. Quem que será que vai fazer essa missão? E aí Isaías falou, eu envia-me a mim. Não foi assim? Olha o que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Ou seja, a mesma coisa que aconteceu com João, em 1 João capítulo 1, versículo 1, aconteceu com Isaías. Depois que eles contemplaram a face do Senhor, é que eles proclamaram. Então, a contemplação, ela gera orientação, ela gera transformação e ela gera proclamação. Por quê? A gente só pode proclamar a respeito daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente viu, daquilo que a gente viu no Senhor. Por quê? Porque senão acaba não carregando autoridade nenhuma. Não é verdade? Porque você fala de uma coisa que você conhece só de ouvir falar, mas seus olhos nunca viram aquilo. Isso complica. Porque você acaba sendo um simples pastor, um simples pregador, um simples apóstolo do Senhor, ok, glória a Deus por isso, mas não é uma testemunha. Porque o que está escrito aqui? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Deus não envia pastor, Deus não envia pregador, Deus não envia apóstolo, Deus envia testemunha. Tudo isso existe? Existe pastor, existe pregador, existe... Beleza, amém, glória a Deus. Aleluia. Existem essas nomenclaturas, esses dons, em algumas igrejas até tido por cargos. Ok, glória a Deus, não vou entrar nisso aqui. Mas, acima de tudo isso, Deus quer enviar testemunha. É por isso que, se eu não me engano, em Marcos capítulo 3, antes do ide, teve o 20. Jesus chamou-os para si, aqueles que ele queria, subiu para o monte, ficaram com Jesus, contemplaram a face de Jesus. E aí o Senhor escolheu 12, os orientou e os enviou. Então você pode ver que a proclamação, ela gera orientação, transformação e proclamação. Porque nós precisamos proclamar a partir daquilo que a gente viu. A gente precisa ser uma testemunha viva do Senhor. Olha só o que aconteceu aqui, por exemplo, em Isaías capítulo 6, versículo 3. Os anjos, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Os anjos proclamavam uns aos outros que o Senhor era santo. Por quê? Porque eles estavam contemplando a face do Senhor e estavam vendo que ele era santo. Então eles proclamaram aquilo que eles estavam vendo, aquilo que eles estavam contemplando. Então, antes de nós sairmos proclamando aí por aí, nós precisamos contemplar a face do Senhor, receber essa orientação e então proclamar. Como foi, por exemplo, com Isaías. Ele viu o Senhor, ele foi transformado, recebeu a orientação do seu chamado, por exemplo, e depois proclamou. Vamos lá então, mais uma vez, resumão, hein? Contemplação gera orientação, que gera transformação, que gera proclamação e que gera entendimento. Por quê? Porque Isaías recebeu um entendimento, uma direção precisa a respeito do seu chamado. Não foi assim? Ele viu a glória do Senhor, ele reconheceu quem ele era, foi purificado. O Senhor perguntou, quem há de ir por nós? Então ele recebeu o seu chamado e falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus, beleza, agora eu vou te explicar, eu vou te enviar, mas eu vou te orientar direitinho como que é o seu chamado. Eu vou te dar entendimento. Você vai pregar para um povo, é esse povo que eu quero que você pregue, que nunca vai ver e que nunca vai ouvir. Esse é o seu público, tá? Então, trouxe entendimento para ele a respeito do seu chamado. No Salmo 73, a gente vê um homem orando ao Senhor, e na verdade ele começa a questionar, eu não entendo por que os ímpios prosperam. Esses caras fazem tudo errado, os caras roubam, matam, fazem tudo errado e tudo dá certo para eles. Os caras têm dinheiro, os caras têm saúde, nada dá errado para eles, tudo dá certo fazendo tudo errado, eu não entendo isso. Aí no versículo 16 até o versículo 20, ele fala que ele entrou no santuário do Senhor. Quando ele entrou no santuário do Senhor, é que houve entendimento do porquê que isso acontecia com os ímpios.
Por que que isso acontecia com aqueles que faziam tudo errado? Ou seja, assim como Isaías, ele obteve entendimento a partir de quando ele entrou num lugar para contemplar o Senhor, no santuário do Senhor. Quando ele entrou na presença de Deus, na glória de Deus, é que ele obteve entendimento daquilo que ele estava questionando. Nesse caso, ele estava questionando e estava gerando inveja no coração dele e comparação. Então, depois que ele entrou e contemplou a face do Senhor ali no lugar, no santuário, ele não só entendeu, mas ele foi liberto da inveja e da comparação. A mesma coisa que Isaías. Quando ele contemplou a face do Senhor, ele falou assim, meu pecado está nos lábios. Eu sou um homem de lábios impuros, que Deus tenha misericórdia de mim. Puf, Deus purificou ele e trouxe todo o entendimento para ele. Então, nesse lugar de contemplação, nós não apenas recebemos orientação, mas a orientação com entendimento de muitas coisas, inclusive do nosso chamado. É nesse lugar de contemplação. E por fim, mas não menos importante, a quinta coisa que a contemplação gera é adoração sincera e oração alinhada com o céu. Olha só, Isaías capítulo 6, versículo 3 fala, os anjos, né? E proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. É interessante que quando nós temos uma vida de contemplação com o Senhor, a gente tem uma vida de parar mesmo para adorar ali o Senhor, de ver a face do Senhor, de estar ali adorando o Senhor, escolhendo como Maria a melhor parte. Quando a gente está nesse lugar de contemplação mesmo, sem abraçar Jesus e pôr a mão no bolso, está ali por causa da presença dele mesmo, isso gera no nosso coração uma adoração sincera. Por quê? Os nossos lábios vão começar não apenas a proclamar uns aos outros, mas ao próprio Senhor aquilo que nós estamos vendo nele. Adoração não é apenas uma ação, a adoração é uma reação àquilo que nós estamos vendo. Quando os anjos viram a face do Senhor, eles falavam, santo, santo, santo é o Senhor. Se eles tivessem visto bondade, eles falaram, bom, bom, bom é o Senhor. Se eles tivessem visto em Deus generosidade, eles estavam generoso, generoso, generoso é o Senhor. Por quê? Porque a adoração é uma reação àquilo que você está vendo no Senhor. É por isso que nós não precisamos cantar as mesmas canções. Nós não precisamos cantar as mesmas canções. Nós precisamos apenas cantar para o mesmo Deus. Por quê? Porque às vezes você está numa fase de vida que você está vendo algo em Deus, você está contemplando algo em Deus que eu não estou. Por exemplo, Deus agora está te revelando que Ele é um bom pai. E está curando a paternidade que você não teve ou a paternidade falha que houve na sua vida. Então você começa a ver Deus, contemplar o Senhor como um bom pai que Ele é. E o que isso acontece? As canções que vão sair do seu coração vão falar do como Deus é pai, como Deus é um bom pai. Mas talvez eu estou vivendo num tempo de ser, de viver cura nas minhas emoções, mas em outras áreas. Né? Como, sei lá, na área... eu estou aprendendo que Jesus é suficiente para mim. E que, beleza, uma esposa é bênção, mas a Bíblia fala que ela é uma bênção. Não fala que ela é a bênção. Porque a bênção é Jesus. Né? Então a esposa é uma bênção. Então Jesus, só que vamos supor que eu sou solteiro. Então Deus está começando a me ensinar que quando a minha esposa chegar, ela vai ser uma bênção. Mas que suficiente mesmo é Jesus. Que mesmo que eu não tivesse... Jesus, ele é suficiente. Então as minhas canções vão ser sobre o quê? A suficiência de Cristo Jesus na minha vida. Que eu tenho tudo. Então, às vezes a gente não canta a mesma canção. Por quê? Porque nós estamos vendo coisas, contemplando coisas em Jesus diferente um do outro, porque nós estamos em estações, em lugares espirituais, emocionais, diferentes. E Deus está se revelando para nós de formas diferentes. A gente só precisa estar certo que nós estamos cantando para o mesmo Deus, para o único Deus, para o Deus verdadeiro. Então, quando nós contemplamos a face do Senhor, essa contemplação gera uma adoração sincera. Porque a nossa adoração parte então de uma reação àquilo que nós estamos contemplando no Senhor. Entendeu? É por isso que os salmos, todos eles são canções, mas também são orações. Então, ele cantava e orava aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele estava contemplando no Senhor. E isso vai alinhar, inclusive, as nossas orações. Quando nós contemplarmos o Senhor, conseguimos enxergar nele aquilo que ele quer revelar para nós agora, nossas orações vão começar a ser precisas,
corretas. E então vamos começar a receber aquilo que o Senhor quer nos dar. Porque a palavra de Deus fala que a oração que Ele gera em nós, a oração que vem do Espírito, a oração que nós fazemos de acordo com a sua vontade, é que nós recebemos. Então nós precisamos contemplar o Senhor para ter uma adoração reativa, uma adoração... Porque a adoração reativa, gente, a adoração que é como uma reação, não tem como manipular ela. Por quê? Porque é uma reação, cada um vai derramar do que tem dentro. Por isso que os frutos do Espírito, não vou nem entrar muito nisso aqui, mas os frutos do Espírito é uma reação. Não tem como você manipular. Então o cara buzinou para você no trânsito, te fechou no trânsito, você vai derramar daquilo que tem dentro. Se é espírito, espírito. Se é carne, carne. Os frutos do Espírito você vê mais na vida de uma pessoa através da reação. E não da ação. Porque a ação você manipula. Você premedita. A reação não. Então a adoração é isso. Você reage àquilo que você está vendo. Assim como a oração. Então se você tem uma contemplação correta, se você está contemplando o Senhor e vendo a face do Senhor, a sua adoração vai ser uma reação, vai estar alinhada com aquilo, mas também a sua adoração, assim como os salmos, vão virar orações. Porque canções são orações que você faz ao Senhor. Amém? Então, para fechar aqui, a contemplação gera orientação. Você recebe orientação do seu chamado, daquilo que você precisa. O Senhor vai te orientar, o que é diferente de instrução. Como eu já disse, porque a orientação se torna mais pessoal. Afinal de contas, o pão é nosso, não é assim? O Pai é nosso e o pão é nosso, mas o Senhor é meu. Por quê? Porque as exigências do Senhor, para mim, é diferente das exigências do Senhor para você. Existe um tipo de cruz que é para mim e existe um tipo de cruz para você. Por quê? Porque somos pessoas diferentes. Então, a orientação ela é pessoal, a instrução é para todos, mas a orientação ela é pessoal. Então, a contemplação vai gerar orientação, a contemplação vai gerar transformação, a contemplação vai gerar proclamação, a contemplação vai gerar um entendimento e cura das nossas mazelas, dos nossos pecados, das nossas frustrações, como por exemplo o Salmo 73, e a proclamação vai gerar em nós uma adoração reativa, uma adoração correta e orações alinhadas com o céu. Bom, eu espero ter resumido tudo aqui e espero que você tenha entendido. Que Jesus te abençoe e que você passe a contemplar mais o Senhor. Se você tem 1 hora de secreto com Deus, adore 45, 50 minutos, porque o resto vem. A orientação toda que você precisa vai vir depois. Adore o Senhor. Gaste tempo adorando o Senhor, falando quem Ele é. Por exemplo, esses dias, a minha adoração tem girado muito em torno de um versículo que diz assim: com uma simples repreensão, o Senhor seca as águas do mar. Ele poderia ter dito assim, com uma repreensão, eu tenho poder para secar as águas do mar. Mas ele torna o negócio ainda mais simples, para mostrar a excelência do poder dele, ele fala, com uma simples repreensão, eu seco as águas do mar. E eu tenho contemplado o poder do Senhor nesses dias. Sobre isso, nossa, olha o poder de Deus, cara. O mar é vasto, é gigantesco. É gigantesco, gente. E não é com uma repreensão só. É com uma simples repreensão. Ele seca as águas do mar. Tipo, esse Deus é o meu Pai. É o meu amigo. Isso tem me levado a contemplar o Senhor como Deus Todo-Poderoso. Isso tem me levado a contemplar o Senhor como Deus Emanuel, Deus perto, ao mesmo tempo como Deus Pai. Isso tem mexido em mim. E as minhas canções talvez tenham gerado muito em torno disso. Porque a minha adoração está sendo reativa àquilo que eu estou contemplando no Senhor. Pare um tempo para contemplar o Senhor, adore mais o Senhor. Se você tem aí 1 hora de oração, 1 hora de secreto, gaste uns 50 minutos aí, meu filho. Gaste uns 50 minutos aí adorando, contemplando o Senhor. E isso vai te levar em lugares muito profundos no Senhor. Isso vai levar você muito além. Amém? Que Jesus te abençoe, que sua vida seja uma resposta àquilo que você tem visto no Senhor. Amém? Jesus te abençoe. Beijo, queijo. Valeu!